Nossa viagem teve início no Cairo, no Egito, onde tivemos a oportunidade de conhecer as 3 principais pirâmides das mais de 100 existentes no Egito. São monumentos imponentes que demonstram o poder que o Império Egípcio exerceu naquela época sobre todo o mundo conhecido. Também visitamos museus e conhecemos um pouco de como era a vida de alguns dos faraós mais importantes, inclusive Ramsés II, que foi o faraó que resistiu a Moisés, não permitindo que ele conduzisse o povo hebreu para Canaã. Saindo de Cairo, fomos para o Monte Sinai, que na verdade não é um monte, mas uma cordilheira, que subimos até o cume, escalando a montanha rochosa, numa caminhada dura desde as 2 da manhã e chegando ao cume às 6 horas, exaustos, para vermos o sol nascer, onde tivemos o privilégio de ministrar ao Senhor, provavelmente muito próximo do lugar onde o Senhor se revelou a Moisés. Seguindo para Israel, passamos pelo Mar Vermelho, próximo das águas de Mara e pelas fontes de Elim, lugares por onde o povo hebreu passou, logo depois que cruzaram em seco o Mar Vermelho. Já em território israelense, tivemos a oportunidade de conhecer uma das variedades da acácia, cuja madeira é extremamente significativa para nós, pois é mencionada como matéria-prima para o templo e para os seus móveis. Visitamos a fortaleza de Massada, construída para Herodes, o Grande, mas que havia sido abandonada, e foi então o lugar onde os últimos judeus montaram uma resistência contra a perseguição do Império Romano. Tivemos o privilégio de conhecer um lugar que foi um marco para todos nós que estávamos na excursão, a Cesareia Marítima. Foi lá que Pedro, depois de ter um sonho, visitou Cornélio, e então o Evangelho começou a ser pregado aos gentios. O Pentecostes para os judeus foi em Jerusalém, mas para nós, gentios, começou neste lugar. Outro lugar que nos marcou foi o Monte Carmelo, de onde podemos avistar por completo o Vale de Megido, ou o Vale do Armagedon, onde acontecerá a grande batalha antes do início do milênio, quando 200 milhões de soldados de todas as nações se reunirão para lutarem contra o Senhor Jesus e o seu exército. Visitamos alguns locais que também são muito significativos, como a Basílica da Anunciação, onde o anjo apareceu para Maria, Caná da Galileia, onde Jesus fez o primeiro milagre, transformando água em vinho em uma festa de casamento. Aproveitamos para renovar as alianças de 3 casais que estavam comemorando o aniversário de casamento durante a nossa viagem. Conhecemos o Monte Hermon, onde é a nascente do Rio Jordão, principal fonte de água de Israel. Fomos conhecer Cafarnaum, a cidade onde Jesus viveu e onde Pedro morava. Fizemos um passeio em um barco pelo Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, mas sim um lago. Este é o local onde Jesus andou sobre as águas, onde ele fez a tempestade se acalmar. Seguimos então para Jerusalém e no caminho fizemos 2 paradas. Primeiro, no Rio Jordão,
o qual Jesus se batizou. Ali, no Rio Jordão, o pastor Aloísio fez o batismo de alguns irmãos. Em seguida, fomos conhecer a fonte de Gideão, um oásis no meio do deserto. Águas azuis, limpíssimas. Chegamos então a Jerusalém, onde nos emocionamos ao subir no Monte das Oliveiras, onde podemos avistar toda a cidade. Outro local muito marcante foi no Jardim das Oliveiras, ou o Getsemane, lugar em que o Senhor Jesus orou ao Pai para que o permitisse cumprir aquilo que era o seu propósito aqui na terra: morrer na cruz. Caminhamos pela Via Dolorosa e chegamos ao Jardim da Tumba, ou o Gólgota, local onde Jesus foi crucificado e onde fica, segundo os judeus, a tumba onde Jesus fora colocado. Mas que, para a glória de Deus, na porta tem uma placa dizendo: Ele não está aqui. Ressuscitou. Este foi um pequeno resumo do que vimos nestas 2 semanas em que estivemos viajando pelos locais em que praticamente todos os grandes eventos da Bíblia aconteceram ou ainda vão acontecer.